A paz, irmãos e irmãs, bom dia, com alegria na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, né, irmãos? Louvando a Deus, uma quarta-feira, que seja uma quarta-feira abençoada. Aleluia. Na presença desse Deus Todo-Poderoso, que Ele abençoe os trabalhos, abençoe a nossa vida, dá-nos saúde, sabedoria e que venha nos ensinar através da palavra, né? Nós começamos o nosso dia louvando, agradecendo e bendizendo a Deus. Amém, amém, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai querido. Obrigado, Pai. Graças nós te damos por mais um dia, por mais essa oportunidade que nós temos de te louvar, bendizer o seu nome, te agradecer por todas as coisas que o Senhor faz na nossa vida. O momento que nós nos reunimos para orar e para levar a sua palavra, anunciar o seu evangelho, o evangelho da salvação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Pedimos capacitação do Espírito Santo para que nós possamos meditar a tua palavra com direção do Espírito Santo, para que essa palavra venha trazer frutos, venha frutificar em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém, aleluia, Senhor. Glória Graça nós te damos por esses momentos, tantos anos para anunciar a tua palavra, Pai. E seu Espírito Santo nos fortaleça e continue nos abençoando, agindo em nós e com as pessoas que ouvem a sua mensagem, seja uma mensagem que traga mudança para a vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia. Glórias e louvores a ti, Senhor. Amém, aleluia, Pai. É muito importante, não importa a forma, o jeito, mas a importância que existe em disseminar a palavra de Deus, em pregar o evangelho, mesmo que for de uma maneira muito simples. Às vezes as pessoas não sabem falar com eloquência, mas na simplicidade. Simples assim, ó. Você sabia que Jesus te ama? Ou te amou de uma forma tão grande que morreu por ti? Simples assim. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que não sabe disso. Porque nunca foi ensinado. E tem gente que se sente tão sozinho, né, Elcio? A palavra vai falar assim, ó, o meu povo. Ele passa essas coisas, tudo, sofre porque ele faltou conhecimento, porque ninguém ensinou, ninguém falou da lei, né? Ontem eu estava conversando com um irmão, ele é pastor, e ele falou assim, as pessoas viviam só pela lei, muitas leis, 613 leis do judaísmo. No momento que veio Jesus, ele não aboliu a lei. Ele falou, eu não vim para abolir nenhuma lei. As leis continuaram, porque as leis foram dadas por Deus. Mas eu vim para mim fazer com vocês uma nova e eterna aliança. Porque se fosse para a gente viver na lei, a gente não conseguiria viver. Não conseguiria. A gente só estaria morto. A gente não conseguiria. Então, por isso, Jesus ele veio para nos dar de graça a salvação. A salvação é gratuita para cada um de nós, não por merecimento. Houve um momento que não era mais possível, né? Como você ia viver tudo aquilo, né? E sem que Jesus nos justificasse. Ele veio nos justificar. Hoje nós temos somos salvos pela graça, né? Pela graça de Jesus Cristo, que Ele nos resgatou, nos salvou. Não por mérito, não, mas pela graça somos salvos. Eu acho tão lindo isso, eu falo, como Ele olhou com misericórdia para cada um de nós, né, Elcio? E nos deu uma nova vida, uma nova chance. É uma coisa individual, assim. A gente fala, nossa, mas... nossa, eu não sabia disso. Umas coisas que tem gente que não sabia. Então, fique sabendo. Nos evangelhos se cumpriram. Nos evangelhos e em todas as cartas. Deixa eu falar só uma coisinha. Se cumpriram a profecia do Messias na nossa vida. Deixa eu falar só uma coisinha. No Antigo Testamento tinha as leis, né? Tinha todas as leis. E o homem, ele pegava e mandava oferta, eles davam ofertas, eles sacrificavam
o sacerdote, ele entrava na presença lá no Santo do Santo. O sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava na presença do Santo do Santo por nós ali, né? Pelas pessoas lá naquele tempo. Uma vez por ano ele entrava para remissão do pecado. Mas a partir de Jesus, no momento que Jesus morreu na cruz, o véu que separava o Santo dos Santos, né? O véu que separava o homem de Deus foi rasgado de alto a baixo. E aquela separação que existia do homem com Deus já não existe mais. Hoje nós entramos na presença dele. A qualquer momento, a qualquer hora, né? Nós estamos agora na presença dele. Ele está aqui, ele está ouvindo, ele está com os olhos voltados para nós. Aleluia. E pela graça somos salvos. Amém. Né? Agenor, Deus abençoe. Agenor bom Gado. Dia, que Deus Edna, abençoe. bom dia, Pai do Senhor. Edna e Paulo, bom dia, que Deus abençoe. Irmãos, e aí tem até uma música assim, ó. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Oh, glória, estamos aqui. Nós aqui. Oh, glória, estamos E aí, aqui. irmãos, é o mandamento de Jesus. Amém? Então nós já oramos para a palavra. A palavra hoje nós vamos ler está peraí, está aqui. Mateus capítulo, último capítulo de Mateus, Mateus capítulo 28, no verso 18 até no 20. 2 versículos importantíssimos, talvez um dos mais importantes que tem, que a gente vai aprender de Jesus, do próprio Jesus falando assim. Ele falou assim, ó, e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém, amém. Então, é lindo, né, Edna? Esse nosso Deus é maravilhoso. Todo o poder. Eu estou dando poder para vocês. Ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ele mandou a gente guardar. Teve uma ocasião que Jesus falou, por que vocês falam Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Não faz o que eu peço? Então é para ir, é para levar o evangelho, é dissipar, igual eu falei no começo, na oração, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que ele volte, né, irmãos? Essa mensagem que Jesus falou para nós é nos tornarmos, claro que é quem quiser, discípulo de Jesus. Domingo foi pregado, o pastor Mauro pregou sobre discípulos, que é diferente de ser amigo e diferente de ser cristão, diferente de ser religioso, e nada disso importa. A sua salvação não é pelo tanto de dízimo, pela oferta, pela sua bondade, pelo jeito que você ora, mas é pela fé e pela aceitação que você tem, pelo amor que você tem em Deus e a aceitação que você tem por Jesus Cristo, em nome de Jesus, né? E aí é preciso, para ser discípulo, precisa de fazer o que ele manda fazer. O discípulo, ele é obediente, e a pessoa tem que estar focado nas coisas do céu, nas coisas do alto, para você poder compreender, igual Jesus fala, compreender as coisas do céu,
Porque se você não compreende nem as coisas daqui, como é que você vai compreender as de lá? Né? O apóstolo João, ele vai falar que para a gente amar, nós amarmos filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha a transformação. Amai-vos uns aos outros. Meus filhinhos, amai-vos, que ele vai escrever. Por que eu estou falando isso? Porque no começo, porque quando ele estava com Jesus, não era ele que queria matar as pessoas. Senhor, quer que eu mande descer fogo do céu e fulmine eles, que mate eles? O próprio Maria, paz, Maria. Pai do Senhor, Maria. Dá para entender a comparação que eu estou falando? Então houve aí, eu estou falando de um apóstolo, de uma pessoa que seguia Jesus, que andava junto com Jesus e que a Escritura fala que ele era o melhor amigo de Jesus, um homem que deitava a cabeça no peito de Jesus. Uma ocasião, Senhor, quer que eu mande cair fogo do céu e mato eles, acabe com eles? E depois ele vai chamar filhinhos. Olha a mudança. Filhinhos, meus filhinhos. Amai-vos uns aos outros. Não está escrito assim, amai-vos só os bonzinhos, né? Não. Amor. O mandamento de Deus é amai-vos uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Gente, e não é fácil, né? Você sabe que nesse mundo tem pessoas que são dificinhas, né? Mas a gente tem que, como discípulo, né, Elcio? Como discípulo, eu vivo brigando com o Elcio, gente. É porque eu não sou discípulo, sou amigo. O Elcio não é muito discípulo, não. Porque tem hora que a minha paciência vai... Eu brigo muito com o Elcio. Eu falo, Elcio, vai perder a tua salvação. Você vai perder a tua salvação por causa de não gostar de algumas coisas, de alguma pessoa, né, gente? Eu não vou falar, não. Ser discípulo é um preço muito alto. Mas eu sempre... Eu não falo isso pra você? Muito. Eu falo, você vai perder a sua salvação porque não tem amor... sabe assim, não tem amor e ao contrário, tem mágoa, tem ódio. Vou dar exemplo de uma pessoa. Isso não pode acontecer. Eu vou dar exemplo de uma pessoa que... Não vai falar o nome de ninguém. Maria Madalena. Não, é bíblica. Ah, tá. Maria Madalena, ela foi uma mulher, irmãos, que ela... Por que Madalena? O nome dela não era Maria Madalena. Porque ela era de Magdala. Porque ela era de uma cidade chamada de Magdala. Aí essa cidade... de onde ela veio, antigamente era muito assim, né? Timeu, por exemplo, Bartimeu. Bar é filho de Timeu, a gente nem sabe o nome dele. Filho de Timeu, o nome dele não era Bartimeu, igual na escritura está escrito. A gente lê, deixa passar, mas Bartimeu era filho de Timeu, significa. E Maria Madalena é porque ela veio de Magdala, de uma cidade que ficava mais ou menos 10 quilômetros encostado na Galileia. Ela foi a base de Jesus na vida adulta, quando Jesus foi para lá. E o primeiro encontro dessa mulher, no capítulo 8 de Lucas, que vai falar assim, que Cristo encontrou com essa mulher, com essa Maria Madalena, e tirou dela 7 demônios. Olha que transformação de vida. E aí ela se torna mais uma. Ela tinha um ninho de demônios. Mulher seguidora de Jesus, uma mulher que tinha um ninho, igual ela falou, 7 demônios. Aí, irmãos, olha aqui. Ela não era dos homens lá. Você só vê na mesa mulheres servindo, você não vê mulher sentada na mesa com Jesus, você vê algumas entrando escondido, lavando os pés de Jesus com um vaso de alabastro, mas entrando escondida, porque não lhe era permitido ela estar ali no meio. Mas essa mulher, ela virou uma seguidora de Jesus. Ela testemunhou a morte de Jesus. Quando Jesus subiu o Calvário, ela subiu ali a 1 metro de Jesus, acompanhando ele, chorando, acompanhando.
Jesus. Ela ficou aos pés da cruz com Maria, mãe de Jesus, com a outra Maria, até ele morrer. E depois que ele morreu, ela foi a primeira pessoa que foi até o túmulo de Jesus. Ela ia ungir Jesus. Porque ela sabia o que Jesus fez na vida dela. Ela né? soube, exatamente. Ela foi a primeira anunciadora. Presta atenção nisso. A primeira anunciadora de Jesus. E aqui eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Por que no nome dela, nas escrituras, não aparece essas coisas assim? Aparece só 17 vezes no Evangelho. Não fala mais nada. E eu vou te falar por quê. Porque as pessoas, elas eram tão machistas naquela época, que eles não deixavam as mulheres se sobressaírem em absolutamente nada. Nada. Ela fez muito, mas foi muitas coisas pela igreja primitiva, né? Em Atos dos Apóstolos, se você ler Atos dos Apóstolos inteirinho, nem em cartas, nem em lugar nenhum, ela não é citada nem uma vez. E ela foi uma figura muito forte no início do cristianismo. Mas nem uma vez. Mauro, paz. Bom Jane, dia, Mauro, Jane, paz. Marcinha Pereira, paz do Senhor para todos vocês. Então, irmãos, depois de tudo isso que ela fez, ela simplesmente desapareceu dos evangelhos. Mas para nós a conhecemos até hoje, né, irmãos? Ouçam, eu estou falando que isso daí é por causa de ser machista. Eles não podiam admitir que uma mulher seria a primeira mulher a ser confiada uma missão. E foi ela. Levaram o meu Senhor. Onde o puseram? A pedra está aberta do túmulo, tiraram a pedra. Ela foi a primeira anunciadora. Por isso que o nome dela tem que ser falado. As pessoas não falam por causa de machismo, por causa de Jesus. E aqui ele está falando para nós sermos anunciadores, se levarmos a palavra em todas as criaturas. Ele não está falando, estou pedindo para vocês, irmãos, vocês vão ali de vez em quando, vocês falam de mim. Ele vai falar assim, que eu fechei minha Bíblia e está em outro lugar. Ensinando-os, batizando, todas as coisas que eu tenho mandado a vocês, eu estou convosco todos os dias. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Olha, presta atenção isso que está escrito aqui em Marcos, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele fala, portanto, ide e ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Que todas as coisas que ele tem mandado? Está aqui no Evangelho, né? A gente tem que ler a palavra, tem que saber como viver realmente na presença desse Deus Todo-Poderoso, pedindo ao Espírito Santo que nos dê força, sabedoria para a gente continuar. E que a gente não esqueça as palavras do Senhor, para que a gente possa viver no nosso dia a dia. Né? Não adianta a gente só ler, só conhecer a palavra, irmãos. Não adianta. Se realmente não houver uma transformação interna dentro de nós, né? As pessoas estão assim, como que a gente faz para os jovens, né? Para alcançar os jovens. Gente, realmente... Bom dia, Paulo, Emerson, Pai do Senhor Jesus. Para alcançar os jovens, né? Eu tenho uma... Sabe como? Os jovens, eles têm que conhecer verdadeiramente, eles têm que ter um encontro pessoal com Cristo. Não adianta entretenimento para os jovens. Sabe o que eu estou vendo, Sérgio? Entretenimento. Baladinha cristã para chamar jovens, está errado. Não, as pessoas elas têm que ter um encontro verdadeiro com Cristo. Verdadeiro.
Sabe assim, sentir a presença de Cristo, saber que Ele está ali, sentir mesmo, falar, agora eu me rendo a Ele, eu me rendo, eu verdadeiramente senti o poder dEle agora em mim. E a pessoa que sente o poder, uma vez, nunca mais ela sai da presença do Senhor. Eu vou dar um testemunho meu, que aconteceu comigo. Eu era cristã, assim, né? Eu criei em Cristo e vivi a minha vida. Mas um dia eu fui convidada para ir num lugar que tinha, num grupo de oração. A minha sogra me convidou para mim ir num grupo de oração. Eu tinha 24 anos de idade. E eu peguei e falei, vamos, né? Eu não sabia, eu nunca tinha ido num grupo de oração. E quando eu cheguei, era uma salinha 4x4, um tapete, uma cadeira e uma moça tocando um violão. Mas aquela moça, ela era tão cheia do Espírito Santo de Deus, tão cheia do Espírito Santo de Deus. E quando eu cheguei ali naquela porta, naquela casa, a música que eu comecei a escutar lá do portão até chegar na porta era Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E eu encostei no portal ali daquela porta porque não tinha lugar de entrar e eram poucas pessoas, mas a casa era pequena, estava cheia, né? E eu encostada ali naquela porta, ela falou, aceita Jesus. Ai, irmãos, aquilo entrou dentro do meu coração e eu nunca mais fui a mesma pessoa. O encontro foi pessoal com ele, sabe? Uma intimidade cresceu ali, nasceu. E é isso que os jovens de hoje têm que ter. Não adianta, irmãos, a gente querer entretenimento para os jovens, sabe? Vamos fazer balada gospel, vamos fazer carnaval com Cristo, vamos fazer não sei o quê. Não adianta isso. Eu estou falando por mim. Eu posso estar até falando besteira, depois vocês podem até falar aí na live e me corrigir, mas eu creio que verdadeiramente os nossos jovens serão transformados a partir do momento que eles tiverem um encontro com Cristo verdadeiro, intimidade com o Pai, saber quem é que coordena a vida deles, saber que o Espírito Santo habita neles, que Deus está presente com eles, e essas pessoas serão transformadas. Nunca mais nós teremos que correr atrás dos nossos jovens, nós não teremos que se preocupar em cuidar deles, o que eles estão fazendo, porque eles mesmos vão se corrigir. O Espírito Santo mesmo vai estar ali para mostrar para ele o caminho certo ou não. Então, é um encontro pessoal com Cristo. Amém. É isso que vai transformar os nossos jovens e as pessoas, né? Jesus ele vai falar em Lucas 14, 33, qualquer um que não renuncia a tudo que tem não pode ser o meu discípulo. Jesus tem que ser o primeiro na vida de nós, de todos, principalmente dos jovens. Ser discípulo é um preço alto que tem que pagar, né? Está disposto a renunciar a várias coisas. Ai, mas eu não vou ter nada na vida? Não estou falando. Jesus ele não falava só de coisa material. Por exemplo, amizade tóxica. Para de andar com quem não presta. Para começar. Eu falo para esses meninos de casa de recuperação quando eu vou, jovens e até homens, a hora que você sair daqui, não anda mais com quem não presta. Porque senão você vai voltar de novo pro chiqueiro. Não, ela está falando assim, ó. Pessoas que não são de Cristo andando com outras pessoas mais ruins. Mas nós que somos de Cristo, sim, nós que somos de Cristo, não andarmos... nós podemos ter amizade com as pessoas para quê? Para transformar as pessoas. Porque se realmente nós somos de Cristo, irmão, não tem perigo de alguém querer mudar a gente. Não tem. Tá? Mas olha aqui. Então você tem que ter, viver no mundo... E ter amizade com o mundo. Mas a pessoa está numa casa de recuperação. Aí é diferente. Aí ele sai e ele vai de novo para a bocada, andar com quem não presta, e ele volta de novo, tudo do mesmo chiqueiro que ele saiu. Aí não, né? Ele volta, né? Então, irmãos, não adianta você estar lá e evangelizar e passar 6 meses trancafiado. Como que Satanás ele faz? É uma cadeia, uma prisão legalizada, eles nem sabem que eles estão presos.
E eu conheço uns que já foi 5, 6 vezes. Conta em anos, vida perdida para recuperar. De álcool, de droga, de tudo. Aí né? não, né? Aí tem que andar com as pessoas. Anda igual o mestre fala. Andar com pessoas do bem, né? Aí Se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher e filhos, por que aborrecer? As pessoas vão te olhar e vão saber assim, peraí, eu estou vendo uma mudança ali. Entendeu? Eu conheço irmãos meus que está muito difícil de sair da droga, mas eles têm um conhecimento da verdade, mas só um conhecimento na mente. não tem um encontro pessoal. Não tem encontro pessoal com Deus, sabe a palavra, isso não importa. Não importa. Não importa saber a Bíblia de cor e salteada e fazer tudo errado. Vender tudo que a mãe tem dentro de casa para comprar droga. Aprontar, bater, roubar, fugir, mentir. Tudo isso. Por isso a gente... Por isso que nós temos que ir anunciar para eles a verdade, igual Jesus falou. Batiza e muda de vida. Em nome de Jesus. Olha, Jesus, você vê os encontros com Jesus, era só com gente que a gente fala hoje que não era gente do bem, né, gente? A mulher no poço. Pensa bem, Jesus ele ia ao encontro das pessoas. Ele foi ao encontro de Gadareno, lá, né? Do homem lá de Gadara. Ele foi ao encontro daquele homem endemoniado, né? E eu falo assim, ele andava à procura daqueles que estavam fora do caminho, para colocar no caminho. E hoje ele nos deixou, nós discípulos de Cristo, para que a gente vá também e possa fazer a diferença, né? Porque não adianta só eu pregar dentro da igreja, onde todos já são cristãos, mas muitas vezes dentro da igreja também tem pessoas que vivem, estão lá há 20, 30 anos e não tiveram encontro pessoal ainda com Cristo, né? Vão, mas ainda não tiveram não alcançaram não procuraram esse encontro com Cristo. Eu falo assim, então a gente tem que levar a palavra, falar o mais importante, a gente tem esse encontro com Cristo, e a partir do momento, gente, que a gente tem realmente esse encontro com Cristo, nada vai nos separar do amor dele. Nada, 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 nada. Pode acontecer o que for na tua vida, irmãos. Olha que na minha vida aconteceu já muitas coisas, muitas, o El sabe. Que se fosse outras pessoas falariam, eu vou largar tudo, vou deixar tudo, mas não. Cada vez que acontece algo na minha vida, mais eu me aproximo de Cristo. Mais eu amo o Espírito Santo, a presença de Deus na minha vida. Né? Então é isso. A gente tem, caderninho azul. A gente vai orar hoje, irmãos, pelos jovens. Sim. Né? Nós vamos orar pelos jovens hoje, porque vai ter um encontro com os nossos jovens. 18, 19 e 20, nós estaremos lá intercedendo. Né? Muitos irmãos vão estar lá intercedendo nesse encontro. Em nome de Jesus. E nós já estamos intercedendo aqui em casa, nós já estamos intercedendo desde que a gente soube do encontro. E a gente está pedindo para o Senhor para que esses jovens tenham verdadeiramente um encontro com Cristo. Mas que seja um encontro, sabe assim? Irmãos, que seja uma coisa surreal, assim, sabe? Uma coisa linda, assim, que eles possam sair cheios do Espírito Santo, sentindo a presença, com a vida transformada, mudada, que o encontro seja verdadeiro, que eles aprendam a ter intimidade com Deus, confiar em Deus, entregar tudo para Deus. É isso que nós pedimos nesse encontro, Pai, que esses jovens sejam alcançados por Ti, Senhor, e que o Espírito Santo possa fazer a obra ali naquele encontro, Senhor. Que verdadeiramente, como o Senhor um dia me tocou, eles possam ser tocados, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? E vamos orar, né? Vai ser maravilhoso. Aleluia. Pai, nós entregamos também as pessoas que precisam de oração, de cura, libertação, a Márcia, Consuelo,
Samuel, Davi, Nelson Freitas e família, Miguel, Vitória Gabriela, Hugo, Tiffany, Ângelo, Rafaela, José Henrique, Ocimar, João, Antônio, Clemência, Ronaldo, Elô, Maria Emília, Luiz França, Luiz lá de Franca, Maitê, Amauri, Nara, Tatiane, Renata, Jéssica, Roseli, Neiva Neves, João Vitor, Zilda, Hermes, Raquel, Bruno, Zé Carlos, Giovana, Fabiano, Solange, Denilda, Helenice, a Marta lá de Sacramento, a Vitória, o Sérvio, o Valdir, esposa, netinho deles, a Edna e o Paulo, a família Melo, toda a família Melo, a Dona Ana, que Deus abençoe você, toda a família Melo, entregando. E todos os irmãos que entraram na live, né? A Edna e o Paulinho, a Jane, a Maria, todos, o Vandeir, né? Marcinha Pereira, o Maurício Lonzon, o Vandeir, a Jane, o Agenor Gado, todos que entraram, o filho da Dona Badia, o Emerson, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos cada irmão, cada pessoa que está enferma, a Maria, se falou, as pessoas que estão nesse caderno de oração, e o Teu Espírito Santo esteja com eles, Pai, trazendo cura, trazendo conforto, em nome de Jesus, libertação, e que Teu Espírito Santo esteja com eles. O Espírito Santo já vai preparando o caminho para os nossos jovens que terão esse encontro no final de semana, e seja o Senhor a dirigir esse encontro em nome de Jesus. Nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Vai ser lindo. Tudo será por Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Que haja na vida deles um renovo, encontro, transformação de vida, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Deus abençoe cada irmão que está na live. Fique na paz do Senhor Jesus. Agora eu vou trabalhar, que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos protegendo, nos dando sabedoria, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Marcinha, né, Edna, Maria, Jane, todos na paz do Senhor Jesus. Eva, Ana. Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Chuva de bênção. Chuva de bênção. Uhum.